Gente, vou tomar meu café, mas antes eu voltei aqui para corrigir, porque o meu vídeo de ontem eles modificaram. Não tem problema não, repito, meu vídeo de atividade física de ontem eles modificaram a fala. Eu falei que a Carol Tupinambá era uma invejosa que estava colocando o meu rosto, né, deformado, porque ela é deformada, junto com esses homens aí, dos safados masturbadores. Mas o que eu falei foi o seguinte: a inveja é um sentimento mais antigo na humanidade do que o amor. Não falei mais antigo da antiguidade, porque ficar redundante e eles têm mania de tocar o que eu falo. Eu falei que a inveja é mais antiga, é o sentimento mais antigo na humanidade, porque eu tinha falado de toda a humanidade. Eu tinha falado assim, a inveja é o sentimento mais antigo do que a humanidade. É impossível a inveja ser mais antiga do que a humanidade, porque a inveja só existe através do ser humano. Eu corrigi e falei, a inveja é mais antigo, o sentimento mais antigo na humanidade. Eles trocaram, botaram mais antigo da antiguidade, trocaram, porque eles são invejosos, sabotadores. Outra coisa, eu não falei, eu falei do Tino, eles colocaram lá do Tino, eu falei, eles modificaram a fala, não tem problema, eu repito aqui. O que eles falaram? Eles modificaram a fala lá. Eu disse do Tino, não tem problema, eu repito. Quando eu voltei do motel em Tocantins, eu não voltei lá no motel de Tocantins. Quando eu voltei de lá, né? Quando eu voltei lá, eles colocaram no vídeo, modificaram a minha fala através de inteligência artificial. Eles falaram, quando eu voltei lá, eu não voltei naquele motel. Quando eu voltei de lá, da viagem que eu fiz de Rondônia, quando eu voltei de lá, no dia seguinte da minha viagem, que eu voltei numa segunda-feira da minha viagem, que eu fui para Rondônia fazer a prova para o Tribunal de Rondônia. Eu perdi o voo na troca de avião e aí fiquei num motel rosa em São Paulo, no pé do morro em São Paulo. Então eu procurei hotel no Uber e aí apareceu para mim hotel, só que o meu celular desligou. Quando eu vi o Uber me deixou em frente a um motel no pé do morro. Me deixou num motel rosa no pé do morro. E eu dormi lá com a passagem aberta. E aí eu saí de lá no dia seguinte, de manhã cedo. E eu fui para Rondônia com um hotel que eu já tinha reservado. E aí quando eu cheguei em Rondônia, lá no hotel que eu tinha reservado, que eu esqueci a toalha. E eu saí assim, com a mão no seio e a mão aqui embaixo, a outra mão, para pegar a toalha em cima da cama. E voltei. E tinha uma janela assim de frente lá para um prédio, uma janela com aquele vidro escuro. Isso eu já estava em Rondônia. Que aí eu fui fazer a prova à tarde, eu consegui fazer a prova de manhã, porque eu tinha perdido o voo, né? E aí, quando eu voltei de Rondônia, vou repetir, eu não voltei no motel. Quando eu voltei de Rondônia, da prova que eu fiz na segunda-feira, na terça, o Tino, no programa dele, do Venenoso, falando história. No dia seguinte, eu voltei na segunda. Na terça-feira, eu repito, não tem problema. O Tino, eu não voltei no motel. Quando eu voltei de Rondônia, no dia seguinte, o Tino, no programa do Venenoso, ele disse que uma vez ele ficou no motel e tinha uma gordinha na época no programa, gordinha branquinha, não sei onde que ela tá, e tinha o Amin. E aí ele falou, fiquei no motel uma vez e no dia seguinte eu fui embora. Por quê? Porque eu tinha que reservar o hotel, mas não deu tempo de eu reservar um hotel. Então no lugar que eu fui não achei hotel, vaga, nenhum hotel, porque tinha um evento na época. E aí eu fiquei no motel, o Tino falando no programa. E aí o Amin falou assim, mas o motel não era rosa não, né? Não era brega não, rosa não, né? Perguntando pra ele. Isso na terça, eu já tinha voltado na segunda. Como é que o Amin sabia que eu fiquei no motel rosa quando eu perdi o voo? Aí o Amin falou pro Tino, não foi um motel rosa não, brega não, né? E também se referindo ao vestido que eu tinha postado já tinha postado aquela foto, eu com o vestido rosa, que eu tinha sido testemunha, um vestido rosa com a minha mãe, já tinha postado. Ele falou, não era brega não, o motel rosa, e o hotel que eu fiquei no pé do morro, o motel era rosa, bem brega, todo rosa choque. E como é que ele sabia? Que o Tino sabia disso. Aí o Tino começou a falar, e eu fiquei lá no motel e mudaram a fala, que eu falei na sala.
o Tino falou tudo que eu fiz dentro do quarto do motel. Não é na sala, não. No quarto do motel. Vou repetir. Eles mudaram a minha fala lá no vídeo de atividade física de ontem, do dia 25. Eles modificaram, mas eu repito aqui, não tem problema não. Ele falou assim, que o Tino... Eu falei que o Tino falou. Aí eu fui pro motel, naquele dia que eu fiquei. Eu cheirei o lençol. Eu achei que ia até estranho, eu sentei na cama, cheirei o lençol, achei o lençol sujo, cheirei. Eu fiquei assim nas paredes ouvindo barulho, do lado das paredes ouvindo o barulho. Tudo que eu fiz dentro do quarto, não foi na sala não. Eles modificaram a fala lá no vídeo e falaram que eu falei assim, dentro da... Mas amanhã eu vou fazer atividade física, eu falo isso novamente, eu repito várias vezes. E aí o Tino falou assim, ele falou tudo que eu fiz dentro do quarto do motel, que eu cheirei o lençol, sentada na cama. E depois eu fiquei em pé ouvindo assim. E o Tino falou que quando ele ficou no motel, ele cheirou o lençol, porque o lençol estava sujo, ficou do lado e ficou ouvindo a conversa. E aí a moça gordinha que estava do lado do programa, no dia, na terça-feira, depois de eu já ter voltado na segunda, ela disse assim, mas você já tinha ido em algum motel, não já tinha? Eu tinha no Rio, claro. E o Amin interrompeu e perguntou, mas você não... Mas o motel não era rosa brega não, rosa choque brega não, né? Eu repito, porque eles falaram que eu falei que o Tino falou tudo que eu tinha feito na sala. Não foi na sala do motel não, que no motel não tinha nem sala, era tão pequenininho a recepção. Foi dentro do quarto, ele falou tudo que eu tinha feito dentro do quarto, tá? E o Amin, coincidência dele perguntar ao Tino se o motel que o Tino tinha ficado era rosa, né? A mesma coisa que eles modificaram a fala lá. Em Tocantins, quando eu voltei do hotel, porque em Tocantins, quando eu fui fazer prova, tinha um espelho em frente ao banheiro, na parede, grudado na parede. E a porta do banheiro era de correr, E tinha um espelho grudado na parede. Eu entrei, fiquei tomando banho, mas eu não via necessidade de tampar com a porta de correr, fechar a porta, já que eu estava sozinha dentro do hotel. Em Tocantins era hotel. E aí eu vi aquele espelho, depois eu achei estranho, aquele espelho pendurado na parede. Depois eu vi quando eu voltei que tem espelho, é possível colocar câmera atrás de espelho. E aí quando eu estava voltando pro Rio de Janeiro, no aeroporto, sentou 2 jovens do meu lado, eles modificaram a fala. Falaram que os 2 jovens falaram tudo que eles estavam fazendo, tudo que eu estava fazendo, mas não falaram onde. Os jovens sentaram do meu lado, é a mesma coisa. Quando eu voltei lá de Rondônia na época, e no dia seguinte, na terça-feira, o Tino estava falando tudo que o Tino fez quando estava no motel, dentro do quarto. Igual o que eu tinha feito lá no motel, rosa, dentro do quarto. E os 2 jovens, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu estava no aeroporto, e 2 jovens sentados do meu lado, e começaram a falar o que eles fizeram no banheiro. Dentro do banheiro, tomando um banho, regulando, eles tiraram essa parte. Os jovens começaram a comentar. Eles sentaram proposital do meu lado, no aeroporto, em 2022, quando eu voltei da prova de Tocantins, que eu fui lá fazer a prova do Tribunal de Tocantins. Eles sentaram do meu lado e começaram a falar que, eu fiz isso, fiz aquilo no banheiro, fui regular, não sabia. Primeiro veio a água gelada, depois veio a água fria, aí caiu na minha cara, assim, a água quente, eu não sabia como regular. Falou tudo que eu fiz dentro do banheiro, quando fui tomar banho. Mas eles sentaram do meu lado proposital e começaram a comentar alto para eu ouvir. Eu me levantei e fui para a fila. Então eu estou repetindo o que eles tiraram lá no vídeo 300, do vídeo que eu fiz ontem, do dia 25. Não tem problema, eu repito. Os jovens sentaram do meu lado no aeroporto, começaram a falar tudo que eu fiz dentro do banheiro, tomando banho, regulando a água, assim, regulando a água. Só que os jovens falaram em relação a eles, assim como o Tino falou, quando eu fui voltei de Rondônia, falando em relação ao que ele fez lá no motel, no quarto. Para dizer que é ele, mas coincidentemente coincidiu com o que eu fiz no motel lá. Cheirei um lençol, fiquei na parede ouvindo assim. E no hotel em Tocantins, os jovens sentados do meu lado, porque eles fazem isso. E falaram tudo que o jovem falou pro amigo dele, tudo que ele fez dentro do banheiro, regulando a água, que eu fiz. Que a água caiu na minha cara de cara, tudo que eu fiz tomando banho. O jovem falou mais em relação a ele lá. Mas sentado do meu lado no aeroporto, propositalmente, quando eu estava voltando para o Rio de Janeiro, propositalmente para eu escutar, para viver nas mãos de você. E aí do nada ele começou a falar de uma vizinha que morava de frente para uma outra vizinha, que
Da janela dela dava pra ver tudo da janela da outra, né? A mesma historinha sempre. Você sabe que é mentira, porque eu peguei essa velha safada lá, dentro da casa dela, de frente. E ela correu, falou que nem sabia meu nome. Ainda falou que ia chamar a polícia pra mim se eu aparecesse lá de novo. Ela era muito valente, atrás das portas, né? Então, gente, é isso que eu queria corrigir, porque eles tiraram a minha fala, modificaram lá por inteligência artificial, mas eu faço de novo, não tem problema não. De noite eu ainda volto para dar um beijo de boa noite pros criminosos cibernéticos. E eu repito, quantas vezes forem necessárias. Quando eu voltei de Rondônia, aí, Rondônia agora, não é Tocantins não, Tocantins foi dos jovens. Então eu já tinha sabido dos jovens, Tocantins eu já sabia, botaram câmera lá pra me ver pelada, tomando banho. E eu já tinha desconfiado, porque quando eu fui dormir, no hotel de Tocantins, quando eu fui dormir, eu fui desligar o ar, porque eu tava gripada, e tinha uma câmera dentro do ar-condicionado. Só que eu tava tão preocupada no dia seguinte fazer a prova, no Tribunal de Tocantins, porque eu tinha feito um empréstimo pra ir lá fazer a prova. Eu tinha estudado muito, eu queria passar dentro das vagas. E aí eu estudei muito. Tanto que eu tirei 71. Eu tirei 71, gente. Só que 3 foi na hora de eu passar o cartão. Por isso que eu conto que eu tirei 71. Porque na hora de passar, sem cursinho, na hora de passar pro cartão eu passei errado. 3 questões. Mas eu sei pra mim que eu tirei 71. E eu fui aprovada, mas não dentro das vagas. Mas mesmo com 3 pontos a menos, eu fui aprovada. Mas pra mim eu tirei 71 porque eu passei errado pro cartão. Então, eu quando fui desligar, eu vi a câmera dentro do ar-condicionado, que eles estavam me filmando assim, de frente pra câmera, quando eu fui dormir. Mas eu tava tão preocupada que eu não tirei foto. Se eu tivesse tirado foto com a câmera dentro do ar-condicionado, eu tinha processado e ganhado uma nota do hotel. Mas eu não me liguei que eu tava preocupada com o dia seguinte com a prova. Quando eu voltei do hotel, quando eu voltei lá de Tocantins, passou uma reportagem no dia seguinte também, na segunda-feira, só que dessa vez na Globo. E aí a reportagem era sobre pessoas que perdem achados e perdidos, pessoas que perdem as coisas nos hotéis e na praia. Aí botaram uma senhora, deu um recado aí para as pessoas. Aí a senhora falou assim: fique atenta, não perca as coisas, tome conta das suas coisas. E eu tinha esquecido a minha calcinha no banheiro lá do hotel de Tocantins, porque eu tenho mania de lavar minhas calcinhas quando eu tomo um banho. E aí eu botei, lavei e botei pra pendurar. Só quando eu vim embora esqueci lá a calcinha. Até isso eles sabiam, que eles são doentes. E aí no dia seguinte, na terça-feira já não era, porque eu volto sempre na segunda, quando eu faço prova em outro estado. Aí na terça que veio no comercial da Globo, uma reportagem, e aí eles falam das pessoas que esquecem as coisas nos banheiros, que esquecem as coisas nos hotéis, tanto da praia ou alguma viagem que faz, esquece as coisas nos lugares. Achados e perdidos. Aí mandou uma senhora dar um recado, reportagem, dessa vez foi na Globo. Na Globo, a reportagem, a repórter falou: dá um recado aí com a senhora que estava na praia. Aí a senhora deu um recado: fique atenta, não perca as coisas, tenha cuidado com as coisas que você deixar nos hotéis. E eu tinha deixado minha calcinha no hotel no Tocantins. Então eles já sabiam, eles tinham colocado aquilo aí pra mim, pra dizer que me filmaram, eu tomando banho. Eu tava cantando um hino, o hino que eu tava cantando é Não Estou Sozinho. Eles sabem, se eles me filmaram, eles sabem que eu tava cantando e tomando banho. Os masturbadores, que são sujos, mas botaram câmera lá. E eles queriam me avisar através daqueles 2 jovens que sentaram do meu lado. E a Globo confirmou. Dessa vez não foi o Tino, foi a Globo. Aí em Rondônia ainda, na época de Rondônia, que foi acho que no mesmo ano, só que foi bem antes, que aconteceu disso, do Tino, falar que ele foi no motel, ficou sozinho, blá blá blá. Antes disso, quando eu cheguei, eu saí do motel, que eu tinha perdido o voo, de São Paulo, no pé do morro. Quando eu saí, eu fui pegar o avião pro dia seguinte, de manhã, 7 horas da manhã eu peguei o avião, que era o voo que tinha, que eu não paguei nova passagem. Aí eu peguei um novo avião para ir para Rondônia. Aí eu fui para Rondônia e perdi a primeira prova de manhã, de técnico. Não, de analista, que foi a prova que realmente estudei, foi para analista. Eu não estudei para a prova de técnico, eu estudei mais para analista. Porque acho que técnico tinha matemática, raciocínio lógico. Aí eu não fiz a de analista porque eu tinha perdido. Por causa que eu perdi a troca de avião, eu estava esperando anunciar. Quando eu cheguei em Rondônia, que eu cheguei em Rondônia, aí no hotel que eu já tinha reservado há bastante tempo, que eu sempre reservo quando sair de tal. Aí cheguei em Rondônia, eu fui fazer a prova à tarde. Mas antes de fazer a prova, eu tomei banho.
E eu esqueci a toalha na cama. E eu saí assim com uma mão tampando o seio e outra tampando aqui para pegar a toalha e voltei pro banheiro. E aí eu fui fazer a prova à tarde. No dia seguinte eu vim para casa, na segunda. E aí, além desse comentário idiota lá do Tino, mas o Amin, dizendo até a cor do motel, também uma menina nos réus, uma moça botou uma selva como a natureza, como vê o mundo, uma moça fazendo a mesma pose que eu fiz, que eu saí do banheiro do hotel em Rondônia. Eu saí do banheiro quando eu já estava em Rondônia. Eu saí com a mão aqui e aqui assim, e essa outra mão em cima tampando as partes íntimas para pegar a toalha que eu tinha esquecido em cima da cama. E aí eu voltei pro banheiro com a toalha. E tinha uma janela assim, com vidro escuro, de frente com outro hotel na frente. Mas eu saí do banheiro para pegar a toalha e voltei. Isso em Rondônia. Então quando eu voltei, além das bobeiras lá do Amin, contínuo, insinuando que realmente me viram, mas esses artistas safados, porque o Felipe Ascense deve ter, junto com o Henrique Corrêa, pouco pagado o gerente do hotel para botar a câmera lá, porque aquela área ali é a área do Ascense. E o Felipe Bernardes não fez nada, sabia, mas não fez nada. E o Felipe Ascense, pouco tarado, que não dá conta nem da mulher dele, ficou vendo eu pirata tomando banho, cantando hino, é um hino que eu tava cantando. Não estou sozinha. E realmente não estava, né? Tinha uns tarados lá que me filmaram. E aí, como eu falei, ele pode até não ter mostrado para esses artistas, não pode ter falado, assim como eles falaram para os estudantes. Vá lá e fala isso e isso. Ele deve ter falado para o estudante para ela ficar, e ela vai ficar pensando que várias pessoas viram. Entendeu? Eles são assim, um pouco, podres. E aí a moça nos réus, na terça-feira, que eu já tinha voltado, apareceu ela com assim, uma mão aqui e a outra mão assim, pelada, e com a selva atrás, e aí nos réus apareceu assim, como vê o mundo. E quando eu fui no hospital com a minha mãe, levar uma menina lá que era empregada doméstica, ficou falando assim, falou tanto da outra e foi abandonada no hotel, pelada sozinha no hotel. Para eu escutar, ela falou alto para eu escutar, falou tanto da outra, foi abandonada no hotel, pelada e sozinha. E eu tinha realmente, porque eu estava cantando assim, não estou sozinha. E ela quis dizer em relação ao Felipe Bernardes. Então eu sei que não foi o Felipe Bernardes. Esse crime o Felipe Bernardes cometeu. Cometeu outros de crime cibernético, mas esse ele não cometeu. Cometeu o de cúmplice, porque a partir do momento que você não fala para as autoridades, você é cúmplice. Então o Felipe Bernardes sabia que eles colocaram câmera, mas não falou nada, porque ele deve ter visto, ele deve ter mostrado para ele, e ele deve ter visto, então ele gostou, não podia falar, né? Gostou não, porque eu tava magrinha na época. Então depois dali, é o que eu falei, a menina postou lá no Gels de como veio o mundo, com a mão aqui e outra aqui. Então eu corrijo, vocês falam lá, eu corrijo novamente. Não foi na sala, não. Ele falou, o Tino falou tudo que eu fiz dentro do quarto, do meu quarto, mas falando em relação a ele no programa. Não tem nem vergonha, um homem casado, que deve ter até filho, safado, juntamente com a Globo, que é outra safada também, que é amigos desse povo, porque a esposa do Felipe Ascense, ela tem uma amiga, uma melhor amiga dela é produtora de show É de Casa, do Luciano Huck, desse pessoal aí. E o Henrique Corrêa também tem amigos na Globo. Tem amigos. Eu sei de tudo, gente, não adianta. E todo mundo sabe agora. Todo mundo tá sabendo. Então, só para corrigir, porque eles modificaram a fala. Que eu falei lá. No vídeo de ontem. Não foi no vídeo de hoje, não. No vídeo de ontem eles modificaram a fala que eu falei. Tentaram modificar tudo. A minha fala. Ainda me entortaram meu corpo. Me entortaram e ainda falaram, mudaram a minha fala. Então eu corrijo aqui, não tem problema, eu corrijo. Foi isso que aconteceu. Aí apareceu a moça também, como eu falei, a garota que eu fui levar minha mãe no médico para operar, teve uma empregada, aquela empregada doméstica, ela estava lá, tira até de licença. E ela disse, para me escutar, uma indireta assim, falou tanto da outra, foi deixada nua e sozinha lá no hotel, para escutar. Eu fingi que não estava escutando. Ele não me deixou nada, porque ele não tinha compromisso comigo, né, era meu namorado, aquele traste. E outra coisa, e a garota também no Gels tinha postado a mesma posição, tudo coincidência, né? Tudo coincidência. Posição da mão, das duas mãos, uma aqui e outra aqui, e atrás uma selfie falando como vê o mundo. E nesse mesmo dia de Tocantins, quando eu percebi aquele espelho, percebi que eles estavam monitorando, no mesmo dia, antes de fazer prova, que no dia seguinte eu escolhi também banho. Quando eu fui fazer prova, um réus apareceu, uma menina loura,
bem magrinha, em frente ao espelho, justamente o espelho que estava lá de frente, pendurado na parede, no hotel de Tocantins, frente pro banheiro. Aí eu tava vendo os réus, antes de dormir eu tinha essa mania de ver réus, hoje eu não faço mais isso. Aí eu tava no hotel vendo os réus, apareceu um réus lá. Um réu com uma moça assim, que eles monitoram os réus. Influência do Henrique Corrêa. Uma moça bem magrinha assim, e falando, fulano com depressão. Aí de frente pro espelho, olhando no espelho, depois do lado. Agora ela se juntou, encontrou um parceiro, se uniu com o parceiro para ficar mais forte. E daí começa a vingança. E aí botou ela bem forte, assim, malhada, com um rapaz do lado, me sentindo ela, tipo um treinador. Aí um réu do lado, coisa do lado, mesmo réu, falando assim. E aí ela encontrou um parceiro. Não, agora é hora de encontrar unir forças com um parceiro para poder começar a sua vingança. Aí até uma pessoa do lado, como se eu fosse se unir com esse porco barbudo, sendo que ele que tinha que colocar a câmera lá no banheiro para me ver pelada, porque é um tarado psicopata. Então, se modificar, eu gravo de novo, tá? Beijo, como eu falei aqui. A inveja é o sentimento mais antigo da humanidade, não é da antiguidade não, para não ficar redundante. Da humanidade, porque Caim matou Abel. Então, esse sentimento da inveja que surgiu o primeiro assassinato na Terra. O sentimento mais antigo de todos os outros sentimentos, de vontade de matar. Esse sentimento aí, o mais antigo da humanidade, não é da antiguidade não, da humanidade é a inveja. A inveja é o sentimento mais antigo da humanidade. Não veio o amor primeiro não, porque Adão não amava Eva, era uma companheira. Veio primeiro o assassinato, a inveja. A inveja foi o primeiro sentimento aqui na Terra. Na Terra, o primeiro sentimento foi a inveja. Então, daí surgiram os outros, que é raiva, que é assassinato. Então, mas a inveja é o sentimento mais antigo da humanidade, tá? Invejosa, Carol é invejosa. E os machos são invejosos também. Tem homem invejoso? Tem, gente. O que mais tem é homem invejoso. O homem, quando consegue a mulher, ele começa a enfeiar a mulher, começa a falar isso. Todas as qualidades que essa mulher tinha antigamente, que ela era isso, que ela era especial, que ela era linda, maravilhosa, incrível, passa a ser tudo o inverso. Quando o cara não consegue pegar, ele não vai ficar exaltando uma mulher para outro pegar. Então ele começa aquela coisa que era linda, ele começa o invejoso, a inveja do homem é pior do que a da mulher. Aí ele, não que a Carol não tenha inveja de mim, que ela tem, mais Arinha Soares, mas os homens também são. Então a inveja do homem chega a ser pior do que a da mulher. Quando o cara não consegue pegar a mulher, aí ele começa a dar linda, maravilhosa, ser feia, horrorosa, dela ser incrível, ela passa a não ser mais incrível. E aí começa todas as qualidades que ele via, que ele exaltava, ele começa a falar o contrário, já passa a ser tudo ao contrário, porque ele não vai exaltar uma mulher para outro pegar, né? Então, beijo, amanhã tem mais, amanhã é 4 horas da manhã.